Nação Rubro-Negra, Flamengo pela 40ª vez se tornou campeão carioca no dia de ontem, ganhou nos pênaltis, uma partida insossa, muito fraca do ponto de vista técnico, uma partida fraca do ponto de vista das emoções, né? Uma partida que o Flamengo jogou de forma pragmática. Montou o mesmo time, mais ou menos, ali do Felipe Luiz, muito provavelmente seria o time da final da Libertadores do ano passado, caso o Léo Ortiz não tivesse machucado, caso o Pedro não tivesse com aquele problema na mão que ele teve, né? Depois o Pedro teve um problema na coxa também, mas enfim. E aí, o Léo Jardim, que não é bobo nem nada, é um cara inteligente, colocou em campo provavelmente o mesmo tipo que o Felipe Luiz colocaria. Basicamente isso, né? Logicamente que com a adição do Pedro, que estava disponível ontem, e o Léo Ortiz, que também estava disponível ontem. O time titular do Flamengo, basicamente titular. Esse time que em alguns momentos lembrou muito vagamente o time do Jorge Jesus no que diz respeito à rápida transição defesa-ataque. O time do Felipe Luiz é um time mais cadenciado na transição defesa-ataque. O time do Leonardo Jardim, muito provavelmente, vai ser um pouco diferente nesse sentido. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei no time do Leonardo Jardim ontem, foi a sua compactação. Era um time bem compacto ontem, mais compacto até do que os times que o Felipe Luiz organizava. Não estou dizendo que era melhor, não estou falando isso. Eu estou falando uma compactação maior. Porque ontem o Flamengo jogou, como inclusive o próprio Leonardo Jardim depois respondeu uma pergunta, se não me engano foi do falso 9 lá na entrevista, que por sinal foi uma excelente entrevista, eu gostei muito da entrevista do Leonardo Jardim, muito seguro, muito calmo, muito objetivo, centrado, totalmente ciente daquilo que ele queria, daquilo que ele pensa de futebol, respondendo de uma maneira absolutamente tranquila, ponderada, ali tudo bem. Quando você ganha muito fácil, está chegando agora, tem nem uma semana que ele está no comando técnico do Flamengo, mas eu senti uma segurança muito grande ali nas palavras do técnico atual do Flamengo. Me passou uma impressão muito boa. Eu não fiz outros vídeos anteriores falando do Leonardo Jardim, sobre o que ele poderia apresentar, o que ele poderia fazer no Flamengo, porque sinceramente não acompanhava o trabalho do Leonardo Jardim em outros clubes. Eu sei que ele treinou o Cruzeiro ano passado, obviamente, porque ele estava aqui no Brasil. Eu sei que ele treinou o Mônaco alguns anos atrás, porque ele foi o cara que lançou o Mbappé, jogou com o Falcão Garcia lá, inclusive desbancou o Paris Saint-Germain, quando ele foi até campeão francês. Mas não era um time que eu acompanhava assim, direto, como por exemplo, eu acompanho o Liverpool. Não. Então, eu ia falar o que do Leonardo Jardim? Nada. Porque eu não tinha nada para falar dele. Então, por isso que eu preferi vê-lo em ação no Flamengo, observar seus gestos, observar suas falas, ver o Flamengo em campo com algumas das suas orientações. Apesar de ter sido um jogo chato, um jogo morno, um jogo insosso, tanto é que o goleiro do Fluminense não fez nenhuma defesa difícil, o Rossi fez pelo menos duas. O Rossi fez uma defesa no primeiro tempo, foi uma defesa com não tanta dificuldade, mas no segundo tempo o Rossi fez uma defesaça logo no início do segundo tempo, no chute do Acosta. O goleiro do Fluminense não trabalhou. Então, assim, verdade seja dita, o jogo foi chato, não teve grandes emoções, apesar da comovente força do narrador tentando passar uma emoção inexistente no jogo. Foi comovente aquilo, foi até engraçado, foi até hilário. Ele falando em tensão e nervosismo, não estava acontecendo nada no jogo. Ninguém estava tenso e nervoso. Tanto é que teve pouquíssimas faltas no jogo. Teve uns 2 ou 3 cartões amarelos ali, uma provocaçãozinha aqui, típica de clássico mesmo, que isso é normal, aquela palhaçada ali do Samuel Lino ali, querendo dar uma de Neymar, né? Oscar de melhor ator para ele, ridículo Samuel Lino, tem que tratar de jogar bola, em vez de ficar fazendo esses papéis patéticos ali, fingindo que tinha sido agredido ali pelo jogador do Fluminense, absolutamente ridículo. Mas no jogo não aconteceu nada. A emoção mesmo ficou reservada para os pênaltis, que o Rossi pegou 2, o Fábio pegou 1, e o Flamengo levantou uma taça que parecia que não seria dele, a julgar pelo péssimo início de campeonato carioca, quando ele botou ali o time sub-20, a julgar pela grande possibilidade dele ficar de fora da fase final, da fase decisiva deste carioqueta, como eu costumo dizer, porque ele correu o risco de jogar, inclusive, aquele torneio mata-mata que poderia definir uma queda para a Série B, algo absolutamente impensável para um time que há 2 meses atrás estava disputando o Mundial Interclubes contra o Paris Saint-Germain e quase ganhou, levou para os pênaltis, inclusive, também, perdeu nos pênaltis naquela ocasião, mas ganhou nos pênaltis ontem. O Flamengo, ele ganhou um título que, de certa forma, caiu no colo dele, porque os seus adversários permitiram que ele chegasse por causa daquela combinação de resultados. E depois o Flamengo foi fazendo o seu dever de casa, passando pela Madureira, enfim. E aí chegou a final contra o Fluminense. Tem um time hoje organizado, mas não é um time de outro mundo. E o Flamengo tem muitos melhores valores que o Fluminense, valores individuais. E o Leonardo Jardim, como repito, que não é bobo nem nada, montou um time pragmático para impedir as subidas do Canóbio, como ele falou, inclusive, na coletiva, que costuma incomodar muito o Flamengo. E o que ele fez? Ele montou o time mais na defesa. Ele montou um time para jogar de bloco médio, baixo. Ele não botou o time para marcar o Fluminense lá em cima. E é exatamente tudo que o Fluminense quer.
para poder jogar nas costas dos zagueiros, e os zagueiros do Flamengo sendo obrigados a correr para trás, cobrir longos pedaços de campo. Ou seja, aquela transição rápida do Fluminense, jogar nas costas, usar o K9, usar o outro atacante dele rápido lá, que tem pela direita, aquilo ali não funcionou hora nenhuma. No primeiro tempo, então, esses caras não existiram. O Flamengo jogou melhor que o Fluminense no frigir dos ovos, como diz José Trajano. O Flamengo jogou melhor que o Fluminense, apesar do Fluminense ter tido, na minha opinião, as duas melhores chances do jogo. Sim, teve uma chance ali com o Arrascaeta, que cabeceou uma bola ali para fora e perdeu o gol. O Arrascaeta normalmente guarda aquele tipo de gol ali, era para ter sido o gol do título. O Arrascaeta cabeceou mal. E o Arrascaeta, inclusive, ele apareceu pouco no jogo, o que me parece já um sintoma do trabalho do Leonardo Jardim. O Arrascaeta não vai ser tão protagonista assim como ele foi com o Felipe Luiz. Ontem deu para ter um avant-première do que mais ou menos vai ser o trabalho do Leonardo Jardim para frente. Claro, muita coisa ainda vai mudar. Precisa de um atacante que ataque o espaço ali, que é o caso do Bruno Henrique, que não pôde jogar ontem. Ele já falou isso em relação ao Bruno Henrique. Samuel Lino fez até uma partida aceitável, tirando essa babaquice que ele fez até uma partida aceitável diante de outras partidas irrisórias que ele fez sob o comando do Felipe Luiz, porque ele jogou num outro contexto de atacar o espaço, não de receber a bola no pé para tentar o drible. Então, jogou no contexto de atacar o espaço ali, porque o Flamengo jogou, repito, com o bloco baixo. Então, quando o Samuel Lino recebia essa bola nas costas, a defesa, ele tinha um pedação de chão para correr, e ali ele chegava na velocidade e, na tentativa do drible, que ele tem essa faculdade do drible, ele levou um perigo aqui e ali para a defesa adversária. O Carrascal jogou bem também, jogou ali pela direita. Eu acho que o Carrascal ele não vai disputar lugar com o Arrascaeta ali no meio. Será uma outra função que o Carrascal agora vai desenvolver sob o comando do Leonardo Jardim. Mas jogou bem, incomodou. Até um jogador do Fluminense receber cartão amarelo. A zaga do Flamengo me pareceu muito segura, com o Léo Ortiz saindo ali, uma espécie de terceiro zagueiro ali, pelo meio ali. O Léo Ortiz jogando claramente ali no meio. Pode reparar, no meio ali da zaga. O Pulgar de terceiro zagueiro. E lá na quarta zaga ali, o Léo Pereira com o Alessandro. Ele anulou as principais peças, ele que eu digo Leonardo Jardim, anulou as principais peças ofensivas do Fluminense a maior parte do jogo. Por isso que o jogo do Fluminense praticamente não apareceu. Só no segundo tempo que teve esse chute do Acosta muito bem ali, mas de resto ali, as bolas cruzadas na área, o Rossi fez boas defesas, assim como o goleiro do Fábio também, se comportou bem, não correu riscos. E aí, na hora dos pênaltis, o Ortiz foi chamado a bater e bateu. E aí, desfazendo todo aquele disse-me-disse, que ele se recusou a bater pênalti lá contra o Paris Saint-Germain, que não foi nada daquilo. O Flamengo perdeu um pênalti, que foi o Luiz Araújo, mas depois ali o Flamengo acertou todas as batidas. A primeira foi exatamente com o Jorginho, melhor batedor de pênalti do time. Paquetá bateu bem também, apesar de ele ter levado sorte, diga-se de passagem, mas ele bateu bem, mas ele levou sorte também, que a bola passou por debaixo do Fábio. Guga, o rubro-negro travestido de tricolor, está sendo chamado aí as responsabilidades aí pelos tricolores, porque lembraram que ele, em 2019, estava comemorando a Taça Libertadores da América que o Flamengo conquistou em Lima, contra o River Plate lá, e ele bateu aquele pênalti ali, aquele pênalti ali que o Guga bateu foi ridículo, muito fácil para o Rossi defender, tão mal batido quanto o do Luiz Araújo, a meia altura ali. Tudo que o goleiro quer, qualquer goleiro quer, é pênalti batido a meia altura, porque fica muito fácil para ele, ainda mais quando o cara é grande, é alto, né? Como o Rossi, por exemplo, tem mais de 1,90 m, fica muito fácil para ele, porque ele não precisa ir no chão. Basta ele ali, a meia altura dele ali, e tentar defender. Agora o Flamengo joga quarta-feira contra o Cruzeiro. Ótima oportunidade do Flamengo começar a acumular pontos no campeonato, que ele começou mal. Assim, não tão bem como deveria ter começado. O Cruzeiro é um time que também foi campeão estadual, lá em Minas, com aquela confusão toda ridícula lá que houve lá, aquela briga terrível que houve entre cruzeirenses e atleticanos. Coisa lamentável, ridículo, assim, um espetáculo grotesco, sabe? Gente, os caras tudo velho, brigando, sabe? Parecia, assim, campo de guerra ali, o campo do Mineirão. E com duas torcidas, finalmente, ali também duas torcidas ali, o que eu achei maneiro, que assim, a gente que é carioca, os paulistas não estão mais acostumados com isso, porque lá é torcida única, já tem mais de 10 anos, parece que eles se acostumaram com isso. Eu gosto de torcida mista, sempre gostei, sou de torcida organizada há muito tempo, sempre fui no Maracanã com torcida mista, sempre gostei de ver os estádios com torcida mista. Por exemplo, o Sport, lá de Pernambuco, foi campeão pernambucano, com a torcida dele lá presente dentro do campo do Estádio dos Aflitos lá do Náutico. O Náutico, que eu tenho uma certa simpatia por aquele clube lá. E o Sport foi campeão dentro do campo do Náutico, com a sua torcida lá comemorando, como deve ser. Os jogos de futebol deveriam ser assim, todos eles, né? Porque eu acredito que agora a tendência é o Flamengo melhorar na mão do Leonardo Jardim, impor o seu modelo de jogo. Eu acho que a gente vai ver um Flamengo muito diferente no andar da temporada, à medida que a temporada for caminhando,
Acho que a gente vai ver um Flamengo muito diferente. Em alguns momentos pragmáticos, como o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que pede esse tipo de jogo. Em outros momentos não, em outros momentos mais impositivo, mais atacando, mais apertando o adversário e jogando de uma maneira, como os atacantes do Flamengo jogaram ontem, sem guardar muita posição ali na frente. Que eu vi o Samuel Lino na esquerda, na direita, eu vi o Cebolinha que entrou no segundo tempo na esquerda, na direita, eu vi o Carrascal na esquerda, na direita. Então isso é um sinal muito bom porque confunde a zaga adversária. Dado o recado, deixa o like de vocês, assine o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo, estamos juntos sempre, isso aqui é Flamengo.